Oi pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil. Bom, sabemos todos que na média um cidadão brasileiro dedica muito pouco tempo à atividade da leitura, enquanto um cidadão indiano dedica cerca de 10 horas por semana à atividade de ler. O tempo dedicado à leitura, na média, no Brasil, é de apenas 5 horas por semana. Enquanto na França, 90% dos cidadãos se definem como leitores, no Brasil esse número flutua em torno de 50%. E isso explica por que um leitor na França, na média, consome 21 livros por ano, enquanto no Brasil esse consumo é da ordem de apenas 5 livros por ano. Como sempre, você encontra aqui embaixo alguns links na descrição do vídeo que permitem que você aprofunde essa análise e obtenha esses dados. Bom, o problema é que existe forte correlação entre ler, estudar e aprender. E da mesma forma, existe forte correlação entre tempo de estudo, aprendizado e ganhos salariais durante a vida profissional. Portanto, é legítimo admitir que quem lê mais tem melhores oportunidades profissionais e ganha melhores salários durante a vida profissional. E é por isso mesmo que os diferentes níveis de governo deveriam sempre estimular a leitura entre os seus cidadãos. Bom, trago esses fatos para o vídeo porque, no momento, o Brasil discute uma reforma tributária que foi encaminhada ao Congresso Nacional no último dia 21 de julho de 2020 e que, nesse momento, tem recebido contribuições de parlamentares e de membros do Executivo. Uma das propostas do ministro da Economia, senhor Paulo Guedes, para aumentar a arrecadação é remover a isenção concedida à comercialização de livros no Brasil. Diga-se de passagem, esse direito, essa isenção, já tinha sido concedida lá atrás, na Constituição de 1946, e ela foi garantida uma vez mais pela Constituição de 1988, de maneira que o ministro está propondo que seja removida uma isenção que é concedida há muitas décadas no Brasil e que procura estimular a leitura, já tão combalida no país. Segundo o ministro, quem lê é rico e pode pagar mais pelo livro. Essa avaliação é absolutamente pobre e desprovida de fundamento, por várias razões. Primeiro, porque é polêmico admitir que os ricos leem no Brasil, e durante a pandemia tivemos oportunidade de ver muitas abobrinhas e bobagens faladas por muita gente de boas condições financeiras. Mas num excelente artigo de Walter Porto, na Folha de São Paulo, foi mostrado que o mercado que mais cresce de consumidores de livros no Brasil é justamente aquele associado às classes mais carentes, C, D e E, de maneira que também do ponto de vista econômico o argumento do ministro está equivocado. Mesmo que você tenha boa vontade com o ministro e ache que está na hora de todo mundo contribuir, a situação fiscal no Brasil é muito difícil, então também é justo que o leitor contribua com impostos, mesmo considerando que o aumento do preço do livro vai prejudicar ainda mais a leitura no Brasil, prejudicando, portanto, a formação da nossa população já tão carente de educação e de cultura. Ainda assim, é legítimo a gente perguntar se haveria alguma alternativa que pudesse substituir essa terrível proposta do ministro da Economia, senhor Paulo Guedes. E se a gente olhar ao nosso redor rapidamente, nós vamos ter algumas surpresas. Por exemplo, você que tem o seu carro aí de segunda mão, rodando, se acostumou a pagar o IPVA todo ano, que corresponde a mais ou menos entre 1% e 4% do preço, do valor do automóvel. Não é incomum que mesmo para carros usados pela classe média, o IPVA atinja valores com R$ 1.500, R$ 2.000, estando muitas vezes acima do valor de R$ 1.000. Pois você deveria saber que no Brasil, os ricos
que tem barcos, iates de luxo, helicópteros, aviões, eles não pagam o equivalente ao IPVA desses veículos que também são usados para transportes de pessoas ricas. Diga-se de passagem, há cerca de 20 mil aeronaves particulares no Brasil, cerca de 1.500 helicópteros rodando pelos céus brasileiros. E apenas no Lago Paranoá estima-se que há cerca de 50 mil barcos sendo usados pela população mais abastada de Brasília. Portanto, a gente vê aqui, numa conta muito simples, que se cada um desses veículos pagasse cerca de R$ 1.000 por ano, a título do equivalente ao IPVA, o potencial de arrecadação é muitas vezes superior ao potencial de arrecadação associado ao imposto dos livros. O imposto dos livros é equivalente a seria equivalente a cerca de 200 milhões de reais por ano, pois está sendo proposta uma alíquota de 12% para um mercado de cerca de 1,75 bilhão de reais por ano. O STF analisou uma proposta de pagamento de equivalente ao IPVA há algum tempo atrás, alguns anos atrás, e negou esse direito como uma mera extensão da lei que instituiu o IPVA no Brasil, mas nada impede que os deputados encaminhem um novo projeto de lei instituindo a cobrança de equivalente ao IPVA de aviões, aeronaves, helicópteros e barcos no Brasil. Se você acha que isso não seria suficiente, ou talvez não fosse justo por alguma razão, existe um outro dado muito relevante. Você também se acostumou todo ano a lá pagar o seu IPTU, e é bastante provável que você que tem uma casa, um apartamento de 50 metros quadrados, 70 metros quadrados, tenha que pagar IPVA da ordem de cerca de R$ 1.000 por ano à sua prefeitura. Para você ter ideia, apenas a prefeitura de São Paulo, da cidade de São Paulo, arrecada a título de IPTU cerca de 10 bilhões de reais por ano. E aí você vai ficar surpreso de saber que o imposto territorial rural cobrado a fazendeiros e latifundiários de todo o Brasil pela posse e pela propriedade de fazendas e latifúndios arrecada apenas 1,5 bilhão de reais em todo o Brasil. São cerca de 5 milhões de propriedades rurais que pagam, em média, cerca de R$ 300 apenas por ano ao governo federal a título de ITR. Portanto, a gente vê aqui que um aumento do ITR teria um efeito muito mais relevante do que o imposto sobre a comercialização de livros para as contas do governo federal. Portanto, o que a gente vê aqui é que o governo federal faz, de fato, uma escolha. Como sempre, a escolha é taxar a classe média, taxar os mais pobres e deixar os ricos de lado. Sabemos que no Brasil, quanto mais você ganha, menos imposto você paga. E o ministro Paulo Guedes propõe, uma vez mais, a mesma lógica injusta de taxação no Brasil. Taxar a educação, taxar a cultura e esquecer os ricos e deixar o patrimônio dos ricos de lado. Isso explica muito de por que nós chegamos até esse ponto e onde nós estamos na área de educação no Brasil e os privilégios que os ricos têm tido de maneira reiterada desde o início dos tempos, infelizmente, no nosso Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.